E contras, perdão, boa tarde ao senhor. Olha, muitíssimo boa tarde, Adalberto Piotto, todos vocês que fazem parte da Jovem Pan, essa emissora verdadeiramente independente que nós temos no país hoje. Eu fico feliz em estar participando desse programa que já dá muita repercussão na sociedade, pelo trabalho muito bem conduzido por você e sua equipe. Senador, muito obrigado pela gentileza. A questão sobre o caso Javari, obviamente nós estamos falando de duas pessoas que foram encontradas mortas. Havia toda uma expectativa ainda na semana passada. Óbvio que cada dia menos a esperança, mas enfim, havia esperança e agora há todo um trabalho de investigação. O primeiro caso que chama atenção é justamente de que teria havido uma demora por parte do governo federal em entrar no processo de busca dos dois desaparecidos. Agora a gente está vendo uma investigação até célere por parte da Polícia Federal. Neste caso específico da Amazônia, senador, a gente fala de Amazônia, o mundo também fala de Amazônia, mas ali são estados que têm independência, eles têm autonomia também. O governo brasileiro deveria ter entrado antes e ele poderia, de acordo com a Constituição, porque uma das alegações do governo é de que ele precisa ser chamado pelas forças estaduais de segurança, no caso do estado do Amazonas, para depois entrar. O que é exatamente que poderia acontecer e como poderia ter acontecido melhor, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, eu acho que ficou muito evidente um sentimento de solidariedade. O povo brasileiro é um povo pacífico, é um povo que tem no coração a compaixão, né? E ficou isso muito claro com essa comoção que houve aqui no nosso país e que gerou também aí muita tensão internacional, né? Nós vivemos um momento político um pouco conturbado, tem os aproveitadores, os oportunistas que querem fazer disso um cabo de guerra político, enquanto a gente sabe, pelo menos pelo que pudemos acompanhar aqui no Senado, junto às autoridades, aos ministérios, que houve um empenho, sim, né, do governo federal em buscar alternativas com relação a isso, em buscar, em primeiro lugar, encontrar com vida, né? Todos, tanto o indigenista Bruno Pereira quanto o jornalista Tom Phillips, teve muita seriedade nesse trabalho. Agora, aqui para nós, Adalberto, não é de hoje que a nossa Amazônia ali, aquela região que fica perto da tríplice fronteira ali, Peru, Colômbia, e que existe muito problema tanto de garimpo ilegal como desmatamento, e agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, um tráfico de drogas intenso. Né? Se você pegar os problemas que nós temos naquela região, foi o que embasou há cerca de 2 meses atrás, quando eu entrei com um pedido de CPI técnica, com apoio da Polícia Federal, para investigar tudo isso que está acontecendo de violência, tanto no Amazonas, como no Acre, como também no Ceará, em Pernambuco, onde facções criminosas estão dizendo a hora que as pessoas entram, a hora que as pessoas deixam de entrar, expulsando famílias que não pagam ali o pedágio, vamos dizer assim. Então, nós estamos vivendo no Brasil, não de hoje, diga-se de passagem que nós tivemos o Chico Mendes em 81, a doutora ambientalista Dorothy também, Steng, já agora mais recentemente, né, que nós tivemos em 2005. Então, esses casos querem colocar na conta atualmente do governo, e mesmo com a independência que eu tenho no mandato de forma imparcial, eu não acho isso justo, porque não é verdade. Tá, senador, e o que é possível fazer? Levando-se em conta que a Amazônia há estados que têm autonomia. De acordo com a Constituição, nós somos uma república federativa. Essa questão me chamou muita atenção quando o governo federal disse que desde o primeiro momento estava pronto, mas que há necessidade do chamamento por parte das forças de segurança do estado, no caso do estado do Amazonas, porque a gente enxerga a Amazônia, até pela imensidão e pela razão da floresta, como uma coisa só, e não é uma coisa só. O que seria possível fazer desde já para melhorar esta presença do Estado
E de onde tira recurso para isso? Porque eu me lembro uma vez as Forças Armadas fazendo uma menção dizendo que era impossível colocar soldados em número muito grande na região amazônica. Além do custo, é uma região que precisa de presença do Estado, e não somente de presença militar. As Forças Armadas disseram isso há coisa de 10 anos, para você ter uma ideia que esse debate já é bastante longo. O que é possível fazer já para melhorar essa situação da Amazônia? Olha, eu acredito que a gente não deve, né, falando em Brasil, esperar por governos estaduais em certas medidas. Por exemplo, investimento na Polícia Federal. A Polícia Federal, Adalberto, é uma das entidades mais respeitadas, acreditadas pelo povo brasileiro. Uhum. Então, eu acredito que investimento em inteligência, hoje você tem ali muitos recursos tecnológicos para fazer todo o levantamento da área, o acompanhamento e fiscalização, drones também é possível. Agora, o investimento em pessoal também, né? Se você pegar um dado que foi passado pelo senador lá do Amazonas durante a semana passada para todos nós, aliás, a bancada do Amazonas se posicionou dizendo que você tem ali pouquíssimos policiais federais fazendo, acompanhando ali as movimentações ali na tríplice fronteira. A gente sabe que o Brasil é um queijo suíço na sua fronteira, né? Sim. Não apenas na Amazônia, em todo o país. Agora, todo o investimento que puder ser feito, eu acho que isso vai poupar vidas, porque toda a produção que vem do Peru e da Colômbia de droga, por exemplo, a cocaína, ela é imediatamente mandada a partir do Brasil para a Europa e os Estados Unidos, né? Quem assistiu séries da Netflix com base em investigações do DEA lá dos Estados Unidos, viu isso acontecer justamente naquela região também. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É importantíssima essa CPI, Adalberto. Eu cobrei semana passada, nada é por acaso na vida da gente. E não é essa CPI que a oposição quer fazer, né? Não é essa comissão externa que o objetivo é transformar mais em um palanque político esse ano para comover a sociedade. Nós estamos falando de coisa séria. Uma CPI técnica para apurar a expansão do crime organizado e quem está por trás do crime organizado hoje no Brasil. Essa CPI está protocolada há 2 meses na mesa do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Eu tenho cobrado isso insistentemente, porque na minha terra, no Ceará, também a gente sofre por causa dessa omissão, no caso do governo do estado do Ceará, e o Brasil hoje está assistindo preocupado esse poder paralelo de Estado, que são as facções criminosas, aí, com referência para o Comando Vermelho e para o PCC. Senador, 2 últimos questionamentos, por gentileza. O primeiro, o senhor acha que isso vai ter repercussão política nas eleições? Este caso, especialmente da Amazônia, com o assassinato tanto do indigenista quanto do jornalista britânico, a forma como tudo aconteceu, tudo está polarizado no país, isso não é novidade para nós todos, né? Mas o senhor acha que este caso especificamente tem apelo eleitoral? Não tenha dúvida que o que a oposição puder fazer para atrapalhar o governo federal, ela vai fazer. Ela já fez, continua fazendo e vai fazer, né? Quer dizer, é uma oposição irresponsável, que joga contra o país, que se aproveita da tragédia de famílias, de pessoas, de profissionais, para fazer politicagem. Nós vimos isso no ano passado com a pandemia do coronavírus. A CPI do Covid foi, assim, um péssimo exemplo de como encarar um assunto tão sério com um projeto de poder, por projeto de poder. Então, já criaram uma comissão externa no Senado Federal, estão fazendo requerimentos, chamando o ministro, convocando, e a gente tem feito a ponderação de que se precisa investigar, sim, mas precisa ter responsabilidade com a questão aí de não criar mais um palanque político aí, jogar holofote sobre algumas personalidades, Adalberto, que estão coordenando campanha.
acredite se quiser, que estão coordenando campanha oficialmente de candidatos à presidência da República. Então, basta se olhar no espelho e ver que isso não é brincadeira, né? Que a gente precisa ter responsabilidade. Então, eu estou aqui junto com outros senadores que não vão assinar certas situações aí para legitimar, a partir de uma tragédia, um projeto de poder pelo poder, que é isso que a gente vê aqui. O Brasil precisa de seriedade. Tá, o último questionamento, senador, toda vez que se fala sobre ocupação da Amazônia, ou seja, ocupação ordenada, organizada pelo Estado, os defensores mais ferrenhos, até radicais da questão ambiental, são completamente contrários. Fato é que, independentemente do que eles acham ou não, as riquezas minerais da Amazônia vão continuar lá e a gente tem problema com garimpo ilegal. O tráfico vai continuar lá e não posso esperar que os indígenas combatam o tráfico. Ou seja, se eu não tenho o Estado ali desenvolvendo a Amazônia com presença de pessoas morando lá, eu tenho um problema maior. Ou seja, se a oposição critica qualquer que seja, eles querem tratar a Amazônia como um lugar intocável e não dá para imaginar isso, porque o intocável vai ser tocado pelo irregular. É simples assim, como é o caso do tráfico, como é o caso da mineração ilegal e por aí vai. O senhor acha que isso não é uma contradição? Não é preciso pensar a Amazônia de maneira como a integrar realmente a realidade brasileira? Ela está tão distante e tão fora do eixo, mas ela faz parte do Brasil. Para ser brasileira, precisa ter brasileiro lá. Funciona assim, não é? Não tenha dúvida. E o Estado tem que chegar, o Estado tem que tomar medidas com relação a isso, né? Como eu falei há pouco, com investimento também em inteligência nas nossas polícias. E eu converso muito com o senador Plínio Valério, Adalberto. Ele tem uma cabeça muito boa, conhece bem a região da Amazônia, é um senador pelo estado do Amazonas, e ele foi, inclusive, um que faz o contraponto à expansão absurda de ONGs que se tem ali dentro, e muito questionável ali alguns interesses dessas ONGs, né? Se pensa que o objetivo é defender o meio ambiente, que todos nós defendemos e temos a obrigação. A Amazônia tem não só uma quantidade de água, que é a riqueza do mundo, está no Brasil, como a questão da vegetação. Mas existe muita coisa ali que não deixam a gente chegar. Essa CPI é uma que ele deu entrada no ano de 2019 e que até agora não foi aberta para saber o que está por trás de lobbies poderosos que se dizem ambientalistas, mas que têm aí muita coisa a explicar para o povo brasileiro. Mas eu concordo com você. Acho que devemos, sim, cada vez mais ocupar, planejar, mostrar a força do Estado, porque a Amazônia é do Brasil, primeiramente, e do mundo inteiro. Faz parte e nós temos que cuidar dela. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Muito boa tarde, tudo de bom e parabéns aí pelo trabalho, Adalberto. Muito obrigado mais uma vez. O senador Girão conversou conosco. Só dois questionamentos, 2 pontos além.